nessa atividade, a gente fazer um experimento, que é o experimento de viscosidade, né? Esse experimento, como eu havia comentado, principalmente para o pessoal da área de engenharia de petróleo, era talvez o primeiro contato que se tinha com óleo, né? Petróleo mesmo, ou algum derivado do petróleo, né? E a ideia era explorar um fenômeno, né? Que seria, né, a gente poder caracterizar e, de uma forma experimental, né, medir tanto a viscosidade de fluidos, bem como o chamado número de Reynolds, que eu vou estar apresentando aqui para vocês, né? Então, essa atividade ela começa a partir de hoje, né, e a gente tem entrega até o dia 27 de junho, né, conforme esse novo calendário que foi disponibilizado para vocês na semana passada, né, e que eu estou chamando a atenção hoje na aula de hoje, né? Bom, então, o que a gente está querendo, né, quando a gente estiver tratando dessa questão da viscosidade, né? O que a gente está querendo explorar, né, é poder ter um olhar sobre um fenômeno, né, que é chamado atrito viscoso, né? Então, é sempre a ideia aqui é estar olhando, né, para um comportamento que tem a ver com a força, que ela vai estar, uma força que é uma força oposta ao movimento, né? Então, ao movimento relativo desse corpo em relação a esse fluido, e o que a gente vai estar tentando identificar é essa força de atrito viscoso, né? E a origem dessa força, ela decorre, né, da interação desse corpo com as moléculas de fluido, né? Isso aqui é um assunto extremamente rico, né, e ainda, assim, em evidência, né? Deixa eu só comentar algo do ponto de vista prático nosso, né, com uma das empresas do setor de petróleo, né, e gás. O que a gente vem fazendo, isso do ponto de vista de pesquisa, é desenhar, né, algumas tubulações, ou melhor, qualquer interface entre, né, o corpo, né, ou seja, o sólido e o fluido, de tal modo a diminuir essa carga. Ou seja, quanto mais você diminui, né, a força de atrito, melhor para ver o escoamento desse fluido, e, portanto, você tem grandes, se você for somar todas as contribuições, né, devido a essa diminuição do atrito, você tem uma economia enorme, né, não só do ponto de vista de carga que você estaria transportando naquelas tubulações, mas isso implica em ganhos financeiros, né? Então, você ser capaz de uma maneira muito a nível molecular, né, desenhar superfícies que possam controlar essa interação entre o fluido, né, e a tubulação, é algo que acaba tendo uma vantagem, né, e vantagens, seja do ponto de vista tecnológico, seja do ponto de vista financeiro, muito grandes, né? Então, o que é que a gente vai estar olhando quando a gente faz isso, né? Bom, nesse experimento, o que a gente vai estar tentando mapear exatamente essa interação entre o corpo e as moléculas nesse fluido, né? Isso está acontecendo a nível nanoscópico, mas a gente vai, a partir das evidências macroscópicas dessa interação, que vamos poder estar mapeando, né, e poder quantificar, né, uma propriedade que eu vou já adiantar, que seria a viscosidade. Então, a ideia aqui é obter não apenas, né, os valores dessa propriedade, viscosidade, que vai exatamente delinear, né, essa interação, bem como os efeitos devido nessa força de atrito em função da interação entre o corpo, né, e as moléculas do fluido. E a gente vai ter dois regimes, né, e aí é interessante, foi disponibilizado para vocês alguns vídeos que mostram, né, essas diferenças entre você sair do regime de escoamento laminar para um regime turbulento, né? Então aqui você já vê a evidência, né, das streamlines, desse deslocamento desse fluido sobre um certo objeto, né? E a depender de como é que essa velocidade, ou da forma do corpo, ou da interação entre o fluido, né, e esse corpo, né, o aparecimento, né, de turbulência. Então, turbulência, usualmente, né, em engenharia significa problema, no sentido que a gente vai ter que pensar em maneiras de tentar suavizar ao máximo, né, porque isso envolve carga, né,
e envolve mais gastos de energia, né, e, ao mesmo tempo, às vezes você perde até o controle, né, de como é que é a dinâmica desse fluido, né, durante esse regime, né. Então, a ideia aqui é exatamente tentar, né, identificar, seja comportamento que teria esse caráter laminar, né, um comportamento que poderia ter já um caráter turbulento, e quantificar, né, propriedades que têm origem molecular, mas que a gente consegue estimar elas do ponto de vista macroscópico. E era a ideia desse experimento. Um experimento relativamente simples, mas que poderia permite que a gente pudesse acessar várias dessas informações, né? Então, essa é a ideia geral do experimento, né? E aí, comentando rapidamente sobre o regime laminar, né, a ideia do nosso modelo, para quem ainda não fez mecânica de fluidos, né, é assumir que esse fluido, ele, na verdade, seriam várias camadas, né, como está representado aqui. Então, você tem a região, né, onde você poderia estar aplicando uma certa força, e a ideia é que você teria, né, para cada uma dessas camadas, né, haveria essa interação e o atrito entre elas, né, mas você teria, né, um movimento, né, um deslizamento, né, o chamado escoamento laminar. Laminar porque você está tratando, você consegue de uma forma aproximada, né, assumir que seu fluido ele poderia ser descrito como sendo pequenas camadas que deslizam umas sobre as outras, né. Bom, de uma maneira, como é que eu posso caracterizar agora, né, esse tipo de sistema se eu estiver fazendo, por exemplo, uma injeção de um corpo ou mesmo desse fluido, né, sobre esses canais, né? Aí vai aparecer, né, uma tensão, que é chamada tensão de cisalhamento, né? E aí a gente vai ter essa tensão de cisalhamento nessa direção X, que é a direção do deslocamento, do escoamento, né? Ela vai depender de duas variáveis, né? Ou melhor, ela vai depender tanto, né, desse eta, né, que seria a nossa viscosidade absoluta, ou seja, vai ser essa constante que a gente vai estar procurando para ver a relação entre a tensão de cisalhamento com a velocidade, né, e a espessura dessa camada, né, e exatamente esse eta, né, essa viscosidade que a gente vai estar procurando. Essa relação do eta, né, se você quiser fazer uma relação com a parte molecular, né, ela está diretamente ligada à difusão das moléculas, né, ou melhor, ela é inversamente proporcional à difusão, né, e é uma maneira da gente poder quantificar uma informação que é macroscópica, né, como a gente vai mostrar, mas que ela tem origem molecular, né. Então, é uma maneira de a gente quantificar essa relação entre a tensão de cisalhamento, né, e o que seria a velocidade, né, do fluido, né, em função dessas várias camadas que a gente estaria descrevendo o nosso fluido. Então, essa seria, né, a descrição desse escoamento laminar. E, além disso, né, da maneira como a gente pode imaginar, né, a viscosidade, né, se eu quisesse olhar a viscosidade como uma propriedade ainda mais geral, né, além da viscosidade absoluta, né, que seria a chamada viscosidade dinâmica, né, que esse é o termo técnico usualmente que a gente carrega para o eta, a gente também teria, né, a viscosidade cinemática, né, que seria dada por essa expressão. Ela dependeria da viscosidade dinâmica pela densidade do fluido, né. Então, com isso, eu teria uma maneira mais, uma maneira relativa, né, de você estar descrevendo, né, principalmente, isso vai aparecer em particular quando a gente estiver tratando, né, de sistemas multifásicos, ou seja, diferentes fases, né, ou multicomponentes, né, diferentes fluidos, né. Então, é muito mais interessante olhar desse ponto de vista, né, de tal modo que a gente pudesse estar identificando aí quem seria as propriedades que você vai estar descrevendo, né, o escoamento desse fluido, né, seja um determinado meio. Então, o que a gente vai procurar aqui é determinar quem é a viscosidade, né, tanto dinâmica quanto cinética desse fluido que estaria, que seria o óleo, né. Bom, para eu fazer essas medidas, né, o que é que eu precisaria, né? Eu vou
olhar agora, né, eu vou utilizar duas relações. A primeira, que é a lei de Stokes, né, que ele, para um modelo bastante simples, que a gente vai discutir já daqui a pouco, a gente vai conseguir obter quem seria, né, a contribuição, né, essa força contra o movimento devido ao atrito viscoso, né, ela vem de uma aproximação, melhor, é uma lei, né, então foi obtida experimentalmente e Stokes mostra para um caso, quando a gente estiver tratando de uma esfera, né, a gente teria essa relação que vai depender tanto da viscosidade dinâmica, o raio da esfera, né, e a velocidade dessa esfera, né, em relação ao ela caindo num determinado fluido, e uma outra relação que vai ser importante, que a gente vai estar obtendo também nesse experimento, né, estaria obtendo, seria o número de Reynolds, né? Então, esse número de Reynolds é um número que ele é adimensional, né? E ele vai representar quando a gente sai tanto do regime laminar para o regime turbulento, né? Então, é uma maneira de você identificar quando, de fato, né, você estaria entre esses dois regimes. E essa relação, né, esse número de Reynolds é definido por essa expressão, e que ela vai depender, de novo, da nossa viscosidade cinética, né, a viscosidade dinâmica e a densidade do fluido. Então, toda vez que esse número de Reynolds for maior que 1, né, é que você vai estar saindo desse regime, né, de escoamento laminar para o escoamento turbulento. Né? Então, a ideia aqui é determinar quem seria essa viscosidade, e se, a depender do raio da esfera, do tipo de esfera que você estiver jogando sobre aquele fluido, a gente ser capaz também de obter quem seria o número de Reynolds para aquela condição. Né? Então, você poder identificar que tipo de escoamento a gente está tendo, né? Se seria laminar ou se seria turbulento. Né? Então, é algo que, visualmente, você consegue, em alguns casos, você consegue estar olhando, né, de fato, mas aqui é uma maneira quantitativa, né, da gente indicar em qual dos regimes a gente estaria durante esse processo. Né? Bom, então o experimento é relativamente simples, né, e para isso, para identificar aquelas várias medidas, né, a gente vai fazer aqui, eu vou comentar um pouco sobre como é que é feito, de fato, essa derivação, mas o exercício vai ser, a gente tem uma coluna, né, preenchida completamente do fluido que a gente quer determinar quem é a viscosidade, né? E vamos jogar nessa coluna, né, esferas, nesse caso aqui seriam esferas de aço, né, com diferentes diâmetros, de tal modo que cada vez que uma esfera estiver caindo, né, nessa coluna desse fluido, aqui nesse caso era um óleo, né, lubrificante, você teria algumas forças que estariam atuando sobre essa esfera. Né? Então, seria tanto a força-peso, né, quanto o empuxo, né, devido à diferença de densidade, né, e essa força de viscosidade viscosa que a gente tratou, né, no slide anterior. Né? Então, você tem um atrito desse objeto com o fluido, né, e, ao mesmo tempo, né, essa compensação em função da força-peso. Então, dessa forma, o que a gente vai fazer que é o balanço de forças que está atuando sobre essa esfera, né? E a partir desse balanço de forças, a gente vai ser capaz de extrair quem seria a viscosidade, né? Tanto dinâmica, né? Em seguida a viscosidade cinética, e finalmente, né, a partir dessas informações, ser capaz de obter quem seria o número de Reynolds, né, para os diferentes tamanhos de esferas e tipo de esferas que a gente estaria jogando para esse sistema. Né? Então, para esse experimento, né, ele envolve uma série de medidas, né, tanto a caracterização física, né, dessa coluna, né, o diâmetro dela, as alturas da qual a gente vai estar fazendo as medidas, toda vez que a gente estiver jogando, né, essa esfera nesse fluido, né, no caso aqui seria um óleo lubrificante, né, algumas preocupações que usualmente a gente teria do ponto de vista prático. Então, uma maneira até de você melhorar, né, essa medida seria usualmente o que a gente faz é mergulhar
a própria esfera já no óleo, né, ou melhor, no fluido de interesse, de tal modo a estar realizando, né, diminuindo essa contribuição aí devido à força viscosa. Né. Um outro ponto importante, do ponto de vista prático, né, para esse experimento, é que, usualmente, né, ou no dia anterior, ou mesmo esses experimentos eram realizados à tarde, né, e a gente fazia, a preocupação era de tal modo que qualquer bolha que você tivesse de ar, né, que você tivesse aqui no óleo, né, isso poderia ser um problema que poderia estar levando a você sair do regime de escoamento laminar para o regime de escoamento turbulento, em função da interação com as bolhas, né? Então, tinha toda uma preocupação de eliminar o maior número máximo possível de bolhas que pudesse ter aqui nessa coluna de óleo, né? E uma coisa interessante de Santos era também a variação da temperatura, né, e da umidade, em particular a variação da temperatura, né? Então, a depender de se demorasse muitos experimentos, uma preocupação era sempre estar fazendo a medida da temperatura antes e após a realização do experimento, porque pequenas variações de temperatura poderiam levar a mudanças, né, nos valores que a gente estaria obtendo para as viscosidades. Então, é algo que... mas, de qualquer forma, é um experimento bastante interessante, e ele se assemelhava, né, ao caso da régua, né, porque, de alguma forma, aqui o que a gente estaria fazendo era medir o tempo, né, quando a esfera estivesse passando por uma determinada marca, você disparava o cronômetro, e quando ela passasse por outra marca, né, você parasse. Então, com isso, você tem a relação da altura com o tempo de queda dessa esfera, tendo essas várias forças atuando, né, da esfera devido à interação com o fluido, né. Bom, então, quem são, a partir dessa ideia física, né, como é que a gente poderia estar obtendo a relação que permitisse que a gente pudesse obter quem seria a viscosidade, né? Bom, então, se eu for fazer o balanço das forças que estão atuando sobre esse sistema, né, então, a massa da minha esfera vezes a aceleração dela, né, que é o que a gente está querendo, a gente está assumindo aqui um corpo rígido, né, ela seria a contribuição de todas as forças que estariam atuando sobre essa esfera. Então, você tem a força-peso, né, o empuxo e a força viscosa, né. Isso poderia ser a contribuição, né, para esses pontos, né. Seria, então, a gente ter... Quem que é essa aceleração que está atuando, né, sobre esse corpo? Seria a gravidade, né, e, ao mesmo tempo, a gente também teria que considerar, né, o tanto de fluido que estaria sendo deslocado devido, né, que seria o empuxo, né, o tanto de fluido que estaria sendo deslocado devido a essa contribuição. E, ao mesmo tempo, né, a gente tem a contribuição, né, da força viscosa, que aí sim vai depender da viscosidade dinâmica, esse eta, né, a própria a velocidade, né, dessa esfera e o raio dela, né. Então, fazendo, né, essas relações, e agora, ao invés de olhar para a massa, eu vou estar olhando para a densidade, né. Então, simplesmente aqui o que eu fiz foi tudo que era massa, né. Então, a densidade ela é definida, né, como sendo a massa pelo volume, e, portanto, eu reescrevi essa expressão em função das várias densidades do meu sistema, né, porque é algo que a gente vai conseguir medir, né. Então, eu consigo medir tanto a densidade quanto esse volume deslocado, né, devido seria o volume da esfera, né, que a gente consegue obter, né, porque essa é uma das medidas que a gente vai estar realizando, né, quem seria, né, o raio dessa esfera, e, portanto, se eu tenho um raio, eu consigo obter quem seria o volume. Bom, nessa expressão, a gente vai estar interessado em obter quem seria a velocidade limite, que, em princípio, se você tivesse um fluido infinito, né, você teria uma tendência dessa variação ir para um valor constante, e que vai ser exatamente, né, a propriedade que a gente vai estar obtendo, né, do ponto de vista gráfico, do ponto de vista das nossas relações que a gente vai estar explorando aqui, né. Bom, então, dada essa relação, né, a gente aparece agora com 3 termos, um que depende da gravidade, a densidade da esfera e o volume,
né, dela, a densidade do fluido, volume que foi deslocado, né, que é o mesmo volume da esfera, e a gravidade, e agora, né, vamos tentar obter quem seria essa velocidade limite, né, do ponto de vista gráfico. Então, essa velocidade limite, a partir dessa relação, ela vai ser a diferença entre as densidades, o volume da esfera, a gravidade, a nossa relação da viscosidade, que é o que eu estou procurando, e o raio, né? Então, essas propriedades aqui eu consigo medir, né, eu vou ter acesso. O volume eu também consigo medir, né, a gravidade vocês já obtiveram anteriormente, né? O raio eu consigo medir em função do volume, né? E que agora a gente poderia, a partir dessa expressão, né, a gente poderia obter uma relação que me permite saber quem seria, né, essa viscosidade dinâmica, né? Então, a partir dessas, graficamente, né, você pode ver, se eu fizer um gráfico em termos da relação dessa velocidade limite em relação ao quadrado dos raios das esferas, eu vou obter esse coeficiente angular, esse K, que, na verdade, são todos esses elementos que aparecem aqui. Como eu conheço a diferença de densidade, conheço a gravidade, eu consigo determinar quem seria a minha viscosidade dinâmica. Então, é dessa forma que a gente vai obter, né, quem seria a viscosidade dinâmica, e se eu tenho a viscosidade dinâmica, eu consigo obter as outras informações, né, por exemplo, o número de Reynolds. Então, esse processo todo, ele acontecia, né, simplesmente em um experimento muito simples, que foi originalmente até proposto pelo próprio Stokes, que é você jogar uma esfera, né, dentro da coluna do fluido e medir esse tempo de queda, né, entre duas marcas, né, entre um diferencial, um deslocamento espacial, né, nesse caso aqui devido às alturas, né. Bom, então, os objetivos desse experimento seria, né, do ponto de vista prático, tá realizando esse estudo entre o atrito viscoso, né, e aí a gente vai usar a lei de Stokes, ou seja, quando você está tanto no regime laminar e turbulento, e identificar quem seria o número de Reynolds, né. E um ponto interessante é a nossa capacidade de poder obter quem seria a viscosidade do óleo, usando elementos simples, né? Essencialmente, a gente vai precisar apenas de um cronômetro, né, e algumas esferas para medir esse tempo de queda desse objeto nessa coluna desse fluido. Então, essa aqui é a ideia por trás dessa experimentação, né? E aí eu vou, deixa eu ver se... Então, os materiais que a gente usaria, né, no experimento real seria, então, a coluna com fluido, nesse caso aqui é um óleo lubrificante, né? Então, note que aqui a gente tem regiões que a gente poderia marcar, né, diferentes alturas para estar medindo essa queda. Algumas esferas, que são esferas de aço, que ela tem uma determinada densidade, essa informação está contida no material, né? E a gente vai precisar de alguns materiais para identificar, medir, né, o tempo, a partir de um cronômetro, né? Medir as diferenças em termos dessas alturas, a gente pode usar tanto uma trena, né, como as dimensões da coluna, né, e as dimensões das esferas, né. E aí a gente vai utilizar na prática, né, a gente utilizava dois instrumentos que são muito interessantes do ponto de vista da acurácia em termos da medida, né, de tamanhos e dos raios e diâmetros dessas esferas, que seria o paquímetro, né, e o micrômetro. Então, no caso do paquímetro, né, a gente teria usualmente a gente tem um erro muito menor, né, é muito mais acurado do que se você fosse usar uma régua usual, né, uma régua graduada, que ela tem como menor divisão de 1 milímetro, né, então o nosso erro seria da ordem de 0,05. Né? No paquímetro, essa menor divisão ainda é uma ordem de grandeza menor. Né? No caso do micrômetro, né, ele chega a medidas de micron. Né? Então, com esse instrumento, a gente vai ter uma precisão de micron, né, quanto à determinação dos raios e diâmetros dessas esferas. Né? E eu vou comentar, como a gente não vai estar realizando o experimento
real, né, o que vocês vão fazer é um experimento virtual dessa queda, né, dessa esfera nessa coluna, né, e para isso a gente vai usar um micrômetro virtual, né, para medir, né, o diâmetro dessas esferas. E aí eu vou comentar um pouco sobre como é que funciona, né, esse instrumento particular, o micrômetro, né, e na outra oportunidade a gente comenta sobre o paquímetro, né, porque no experimento virtual, essencialmente a gente vai estar utilizando esse instrumento aqui, né. Então, qual que é a ideia do experimento em si, né? É a gente jogar, aí eu vou convidá-los, né, a poderem olhar no nosso site, né, que eu disponibilizei no chat, né? Então, tem uns vídeos na parte de realidade virtual que a gente acabou fazendo exatamente esse experimento, né? E qual que é a ideia, né? Então, aqui a gente tem a coluna com fluido que a gente quer determinar a viscosidade, né? Temos as esferas, né? E eu vou estar, né, aqui a gente vai estar já colocando essa esfera aqui em cima, né? E a esfera ela vai cair, né, ao longo nessa coluna, né? Quando passar por esse nível, né, a gente vai disparar o cronômetro e quando ele voltar a passar por esse nível aqui, eu paro o cronômetro. Então, essa distância entre esse ponto inicial e o ponto final, né, são o tempo, né, que a gente vai estar mapeando ao longo desse processo, né? Então, aqui, de novo, você consegue visualizar, né, todo o processo aí do experimento em si, né? Então, eu vou passar aqui esse vídeo rapidamente para vocês, né? Então, é colocado, então presta atenção, aqui vai dar para ver, né, a esfera chegando, né? Então, a depender do diâmetro da esfera, né, isso era muito rápido, você tinha que ser muito ágil em estar podendo fazer essas medidas, né? E aí, se também ela fosse muito pequena, ela tivesse um volume pequeno, né, e dada essa densidade do aço, uma massa pequena, esse tempo poderia também ser bem menor, né? Então, a ideia aqui era explorar entre os diferentes graus de diferentes tamanhos, né? Aqui é uma visão por cima, né? Então, note que a gente tem a esfera, ela vai cair, né, dentro dessa da coluna, né? E o que é medido é ela passando por entre aqueles diferentes níveis, né, que a gente teria em relação que acho que vocês podem conseguir visualizar a chegada, né, às vezes é muito rápido, você tem que ser muito ágil, né, para poder estar realizando algumas dessas medidas, né? Então, essa é a ideia geral do experimento, né? Mas alguns detalhes sobre as medidas em si, né? Então, o cronômetro, vocês já ficaram familiarizados, né, com o uso do cronômetro na atividade 1, né? Agora, o que a gente vai fazer, né, o que seria o experimento real, né, ela teria, como eu havia comentado anteriormente, você teria essa coluna d'água, ou coluna desse fluido que você quer determinar a viscosidade, né, poderia ser também a água, né? Então, havia sempre a preocupação em estar nivelando, né, esse sistema, de tal modo que esse menisco aqui ele ficasse, né, o mais paralelo possível. A gente teria que estar medindo as esferas, então, para cada conjunto de esferas, né, é separado com diferentes raios, e aí feito uma média sobre aquele conjunto, né, e medir os diâmetros, né, da nossa coluna, do nosso fluido, né, porque isso vai determinar qual volume, né, que a gente estaria deslocando, né, e também determinando em termos da densidade daquele sistema, né. E uma vez que você jogou a esfera, né, no momento que ela passa por esse nível, você dispara o cronômetro, quando ele passar por esse nível, a gente parava o cronômetro, e aí você conseguia medir o tempo em função
dessa distância, dessa altura, né, a qual foi o deslocamento, né, da esfera no fluido. Né? Finalmente, a gente poderia calcular a velocidade limite a partir daquelas relações que eu já havia apresentado para vocês. Né? Então, com o gráfico da velocidade limite e o raio da esfera ao quadrado, né, a gente consegue determinar a viscosidade do óleo. Então, note que, de uma maneira muito simples, né, que é uma coluna do fluido que a gente está interessado, junto com o conjunto de esferas, né, e a medida do tempo de quebra dessas esferas nesse sistema, a gente conseguia determinar a viscosidade do óleo. Né, e aí comparar com a viscosidade do óleo real, que, em princípio, era disponibilizado, né, pela empresa que produziu aquele lubrificante. Então, você podia comparar, né, se os resultados estavam consistentes ou não. E, a depender também da situação, do tamanho da esfera, né, do raio dessa esfera, a gente conseguia observar tanto o regime laminar quanto o regime, né, seria turbulento. Né? Então, quanto maior o volume, né, e a massa dessa esfera, né, mais próximo do regime turbulento a gente conseguia chegar, ou seja, o número de Reynolds, né, poderia estar sendo alterado. Tá? Bom, então, quais as preocupações aí eu queria chamar a atenção, porque seria como determinar, de fato, quando a esfera passava por aquele nível que a gente havia escolhido. Então, tinha uma preocupação de evitar, né, esse problema de paralaxe. Então, a gente tinha que estar sempre olhando perpendicular àquele nível. Né? Então, se você olhasse um pouquinho acima, você estaria fazendo uma outra leitura, ou se você olhasse um pouquinho abaixo, você também estaria realizando uma outra leitura, né, e disparando o cronômetro de numa posição que não é exatamente aquela que havia sido originalmente prevista. Né? Então, isso era uma preocupação que era bastante comum durante esse exercício, dessa experiência. Né? E uma outra seria determinar, né, tanto a temperatura quanto a densidade, né, desse óleo. Então, antes do experimento, a gente usava um termômetro digital, né, que aí tinha uma preocupação, em Santos em particular, isso era bastante comum, por conta da mudança em temperatura lá, usualmente bem mais quente do que em São Paulo, e havia mudanças, assim, durante a tarde, né, havia mudanças grandes em termos da temperatura ambiente, né, então tinha essa preocupação de estar sempre registrando qual a temperatura antes ou depois, né, do experimento, e medimos também a densidade desse óleo era medida, né, a partir de um decímetro, né, que é algo que é bastante comum, né, é o modo que a gente mergulha esse decímetro no fluido que a gente está interessado em obter a densidade, né, e a partir dessa medida a gente conseguia determinar quem seria a densidade do fluido de interesse. Né? Então, nesse caso, todas as informações, seja pelo termômetro quanto do decímetro, vão estar disponíveis para vocês, né, na execução do laboratório digital ou virtual, né, dessa experiência da viscosidade, mas aqui eu já trago algumas informações que eram dos instrumentos que a gente utilizava lá em Santos. Né? Então, o princípio do decímetro é muito similar, né, àquele caso das bombas a álcool, né, para você saber se você tem adulteração ou não, de uma maneira muito simples. Se a densidade não está correta, né, você consegue saber se foi adulterado, né, aquele combustível. Então, a ideia aqui é bastante similar, né, ao que vocês veem usualmente em postos de combustível. Né. Então, com isso eu tinha todas as informações, conseguia determinar a temperatura, a densidade do fluido, né, da qual vai haver o deslocamento, e o tempo de queda, né, que a gente poderia determinar pelo cronômetro, né, utilizando o cronômetro como nosso instrumento de medida. E a pergunta agora é como fazer medidas, né, desses raios de esferas, que são esferas relativamente com diâmetros bem pequenos, né, variando aí, quanto mais acurado for a nossa medida,
mais próximo, né, porque aí você vai ter uma propagação de erros, né, dessa medida em função, né, da viscosidade, em função da determinação desse raio. Né? Então, como que era feito esse processo? Tá? Então, o que se tinha na prática, né, eram esferas de aço, com diferentes tamanhos, né? Então, os grupos recebiam um conjunto de diferentes esferas que tinham mais ou menos diâmetros similares, né? Então, portanto, a gente tinha que fazer uma medida com pelo menos 5 esferas distintas para cada um desses grupos, para ter uma estatística em relação a elas, né? E tamanhos também bastante variados, né? De tal modo que a gente pudesse, de uma forma espaçada, ser capaz de fazer aquele gráfico, né, da relação da velocidade terminal em função, né, do raio da esfera. Né? Então, o problema era como, de fato, né, tá medindo esse diâmetro dessas esferas, principalmente aquelas que eram relativamente pequenas. Né? Então, se você fosse usar uma régua comum, essencialmente seria muito difícil, muitas das vezes até estaria longe do que seria a acurácia, né, para a gente estar obtendo informação sobre o raio. Se poderia usar um paquímetro, né, mas ainda assim ficaria aquém do que, para alguns casos, né, de uma inscrição razoável. E para fazer esse tipo de medida, né, a gente usava um instrumento que era o micrômetro. Então, como ele próprio diz, o micrômetro ele tem a vantagem, né, ele foi desenhado, na verdade, para ter medidas da ordem de micrômetro. Então, a ideia aqui é de você ter uma resolução da ordem de micrômetro. Então, portanto, né, você tem de uma maneira muito acurada determinar quem seria, né, os raios raios e diâmetros dessas esferas. Né? Essa que é a ideia por trás, né, desse instrumento. Então, de que consiste esse instrumento? Né? Então, essencialmente, a gente tem uma região que é a garra fixa. Essa garra móvel, como o próprio nome diz, ela vai mudando, né? A gente consegue deslocar essa garra. Né? Eu consigo prender, se eu tiver a minha esfera aqui entre a garra fixa e a móvel, eu consigo prender esse movimento da garra móvel, de modo a facilitar a minha leitura. Né? A região do arco, que é essencialmente para auxiliar, né, em termos de você manusear, né, esse instrumento. E aí você tem algo que é importante, que é esse tambor. Né? Então, cada giro desse tambor seria equivalente a você estar andando, né, meio milímetro. Né? E você tem, né, eu já vou ensinar como a gente faz a leitura com esse instrumento. Né? E toda vez que a gente estiver usando, né, realizando a medida, né, é sempre importante estar referindo-se, de fato, a uma coincidência entre o teu zero desse tambor inicial com o zero, né, do tambor graduado. Né? E a gente pode, de alguma forma, estar aprisionando, você fechando, né, o sistema de tal modo que você não por descuido, né, você acaba não movimentando aqui esse tambor. Então, como é que é feito essa medida na prática? Né? Então, na prática, aqui eu trouxe algumas fotos, né, que foi o professor Alain que tinha colocado nos slides dele, mas que vai nos ajudar, né, a entender como é que seria feita a leitura. Né? Então, o que eu estou olhando nessa foto é essencialmente essa região aqui, ó. Então, ela já está me dizendo a região da leitura, não tanto do meu objeto em si que eu quero medir. Né? Então, o que é que a gente está vendo? Né? Então, você tem uma primeira escala, que é a escala que ela é na escala milimétrica, né? E como eu havia comentado para vocês, a cada giro desse tambor, né, ele vai andar, que seria equivalente a meio milímetro. Né? Então, a cada 2 giros, você andou, né, 1 milímetro. Então, por essa medida, note o que está acontecendo. Ele já andou aqui 20 milímetros, certo? Por que eu sei disso? Porque eu estou olhando, né, onde está o nível desse tambor, né? Ele está depois do 20 e não tem nada, né,
do ponto de vista de milímetros, seria apenas, né, após o 20. Tá? Mas a gente vê, nessa outra leitura, que seria o equivalente a CB, que é aqui em cima, que ele passou do traço. Né? Então, note que entre cada milímetro, né, a gente tem meio milímetro que foi andado por aquele tambor. Então, nesse caso, a gente tem 20 milímetros, que eu leio a partir dessa leitura nessa região A. Né? Eu vou somar mais meio milímetro. Por quê? Porque ele passou de um traço entre 1 milímetro e outro. Né? E vou adicionar agora o que seria equivalente, onde essa região, né, esse traço, ele coincide com o traço do tambor. Né? Então, quem é esse traço? Ele seria 10, 11, então ele está entre 11 e 12. Né? E aqui eu vou colocar como sendo 0,118. Né? Então, ele não é nem exatamente 0,11, nem exatamente 0,12. Né? Então, essa aqui é onde a nossa incerteza acontece, exatamente nessa escala. E se você for olhar, é na escala de micrômetro. Né? Então, nossa precisão está exatamente aqui. Então, se eu for fazer uma leitura de um objeto, né, que teria essas dimensões, eu estaria somando 20, né, porque aparece aqui na escala milimétrica, mais meio, porque eu andei de meio milímetro, né, devido a um giro do tambor, né, e mais 11,8, né, que foi o que eu li em termos da coincidência, né, do tambor graduado com esta linha que aparece aqui. Tudo bem? Então, esse é o exercício, né, que a gente tinha que fazer para as várias esferas, né, vários conjuntos de esferas, e a partir disso você tinha uma estatística em relação a esses diâmetros dessas esferas. Bom, então vou pegar alguns exercícios aqui, né, que também isso aqui é algo que está disponibilizado pelo professor Alain no próprio link, né, nos slides que estão disponibilizados para vocês, e muito provavelmente também aí nos vídeos, né? Então, vou pegar esse primeiro caso aqui, né? E aí depois eu deixo os demais para vocês exercitarem, né? Então, note que vamos primeiro identificar vários pontos que eu vou ter que estar olhando, né? Então, primeiro é essa escala milimétrica, né? Então ele vai me dizer quantos milímetros eu teria. Acima, né, ele estaria me indicando se eu estaria após meio ou antes, né, de meio milímetro, e onde houver a coincidência, né, desta linha com o tambor, eu consigo identificar, né, quais seriam os valores adicionais, né, que eu teria no meu sistema. Né? Bom, então, a minha primeira leitura, em termos dos milímetros, né, note que eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, nessa leitura, ele está me dizendo que eu vou ter pelo menos 4 milímetros. Né? Aí, agora eu vou olhar. Bom, ele está antes ou depois, né, do que seria equivalente a um giro completo. Então, um giro completo seria equivalente a você chegar no zero. Né? Então, note que ele não chegou no zero. Então, ele está antes de um giro completo. Né? Então, portanto, eu não preciso adicionar aquele meio, né, como foi no caso anterior. Aqui a gente teria 45, 46, 47, 48, né? Então, essa linha, esse eixo que a gente estaria tendo que olhar, ele está entre 48 e 49. Né? Então, como ele está mais próximo aqui do 48, eu vou chutar que ele estaria em torno de 3, né? Então, eu teria 4 milímetros, vou somar 0, né, para a escala em B, e vou somar aqui 0,483. Então, a minha medida que eu estou olhando, né, nesse caso do micrômetro, ele seria 4 milímetros, ponto 483, né, 4,483 milímetros. Então, de novo, a nossa acurácia aqui, ele é da ordem de 5 micrômetros. Então, a menor divisão que eu tenho nessa medida,
que é de 0,01 milímetro, né? Ou seja, se eu pegar a metade da menor divisão, isso significa que o meu erro associado a essa medida ele é de 5 micrômetros. Né? Então, é essa maneira que a gente faz a leitura, né? Então, do paquímetro é algo similar, né? A única diferença que a gente vai estar olhando agora a coincidência entre escalas, né? Que não perpendiculares aqui, mas ela estaria paralela, mas que eu convido vocês depois a poderem estar exercitando, né? Identificando quem seriam os valores desses casos. Né? Então, aqui, de novo, olha, aqui a gente já tem a resposta, né? Então, note o que é que acontece. Eu tenho 5, 6, 7, 8. Né? Então, eu teria 8 milímetros, né? Na minha próxima leitura, né, ele passou, ele está começando aqui do zero, né? Então, você não teria que adicionar nada, né? E agora eu vou olhar para a coincidência desse traço com o primeiro traço do meu tambor. Né? Então, nesse caso, seria 0, 1, 2, né? Então, ele está entre o 2 e o 3. E aqui, portanto, entre o 2 e 3, ele estaria mais próximo do 2, eu poderia colocar. Isso aqui é o valor da minha incerteza. Né? Então, com certeza, eu sei que tem 8 milímetros e 0,2, né, 22 milímetros. Né? Então, essa aqui é a ideia, né, da gente estar fazendo a maneira como a gente faz a leitura usando o micrômetro. E acho que é importante ressaltar essa questão aí no caso aqui, a gente tem uma precisão da ordem de 5 nanômetros, ou 5 micrômetros, né, ou seja, muito, mesmo para situações relativamente simples, né, a gente consegue ter uma resolução muito boa em termos dessa precisão. Algo que você não conseguiria se você fosse usar uma régua comum. Né? Na régua comum, a gente teria 1 milímetro, né, de divisão, ou seja, 0,05 milímetros. Né? Estaria muito longe de uma resolução tal qual a gente teria aqui. Tá? Bom, então o que vai ser feito na prática com o experimento com vocês? Né? Então, foi criado um objeto no experimento virtual, que vocês já têm acesso aí na conta de vocês no Moodle. Né? A ideia, de novo, é para cada conjunto de dígito do último dígito do seu número USP, você vai ter ganhar um conjunto, né, de esferas que você vai fazer esse exercício. Né? E, essencialmente, a gente vai ter as várias informações, né, quanto à temperatura, a densidade, né, daqueles sistemas, e a gente vai usar um cronômetro, um micrômetro, as esferas e a própria coluna do fluido que a gente vai estar interessado. Né? Então, aqui eu escolhi o último dígito do meu número USP, é o 4. Ele vai gerar para mim uma série de esferas, né? E se você clicar nessa prancheta, né, essencialmente ela traz as informações sobre a altura entre as marcações, o diâmetro interno do tubo, com os erros associados. Note que sempre a gente tem um dígito, um significativo, né, com os valores associados e as unidades. A informação sobre a densidade do óleo, que na prática a gente estaria obtendo usando um decímetro. Né? A densidade da esfera, né, no caso aqui seria do aço inox, né? A gravidade que a gente vai estar utilizando como referência, né? A temperatura que foi realizada esses experimentos, e as várias informações sobre as incertezas instrumentais, né? Do micrômetro, do paquímetro, da trena, né, que está ligada da altura, do cronômetro, né, que a gente vai estar medindo o tempo, do decímetro, que a gente mede a densidade, e do termômetro, que a gente mediu a temperatura do fluido. Né? E, obviamente, dentro desse contexto, vai entrar as ideias da atividade 1, que é essa incerteza sistemática, né, que a gente teria devido ao tempo de reação quando a esfera passa por aquele nível e a gente marca o tempo, né, e ela vai descer, passou por essa primeira faixa vermelha, você dispara o cronômetro,
quando ele chegar na faixa vermelha, normalmente você para o cronômetro. Né? Bom, para fazer a medida, você pode escolher vários conjuntos de esferas, e a ideia é usar o que seria um micrômetro virtual, aquela mesma forma que eu expliquei para vocês como fazer essas medidas, e a partir disso você obter, né, quem seria os diâmetros das esferas, e com isso, né, você é capaz de estar realizando esse experimento. É como um videogame, literalmente. Você vai deixar a esfera cair, né, marcar o tempo, quando ela passar para aquele ponto vermelho, aquela linha vermelha, e depois parar a marcação, né, depois que ele passou por aquele espaço de tempo que for definido. Né? Então, essencialmente, essa é a ideia por trás desse experimento. Esse experimento é muito rico, né? Seja ele do ponto de vista da física, né, por trás, acho que talvez seja o experimento que mais converse com um dos experimentos que mais conversa com principalmente a área de engenharia de petróleo, né? Para quem for fazer fenômenos de transporte, ele está diretamente ligado, né? Você vai ver que vários fenômenos que se observa com esse experimento, né? De uma maneira muito simples, a gente consegue descrever, né, a viscosidade dinâmica, a viscosidade cinética, o número de Reynolds, né, simplesmente jogando, né, uma esfera sobre esse fluido, né, e a partir disso obter quem seria, né, as propriedades, né, desse fluido, em particular a viscosidade dinâmica, cinética e o número de Reynolds para esses diferentes objetos que vão estar sendo jogados, né, nesse fluido. Então, essa aqui é a proposta, né? Aqui vai aparecer vários dos elementos que a gente já discutiu, né? Em particular, a questão da propagação de erros, né? O segundo, a parte gráfica, né? Onde nossa linearização ela vai ser essencialmente dada, né, por essa relação entre algo que a gente vai conseguir medir indiretamente, né, a velocidade limite, em função dos vários raios das esferas, e, portanto, esse coeficiente angular me permite obter quem seria essa relação direta aí com a viscosidade, né? E a partir dessa viscosidade a gente conseguir determinar quem seria o número de Reynolds. Então, acho que seria isso. Bom, também no Moodle tem todas as indicações sobre os canais, caso vocês tenham dúvidas, né, fiquem à vontade, como vários já estão fazendo, de escrever para mim diretamente, se assim achar mais interessante, né? E qualquer dúvida quanto à execução do experimento virtual, né, a gente também deixou um canal no Telegram, da qual você pode estar acessando, né? Eu acho que muitas das dúvidas dos vários discentes podem já estar lá e é colocado como histórico, de tal modo que você possa estar verificando, né, se já atende, né, a dúvida que vocês tenham. Né? Acho que com isso eu vou parar a gravação, né? E caso tenham dúvidas, fiquem à vontade de estar se manifestando, tá bom? Seja daquela primeira parte, quanto também, né,